Pois é, a gente segue repercutindo esse assunto, afinal o Ministério da Fazenda confirmou que está assegurada essa reoneração da gasolina e do etanol já a partir de amanhã. O Alan Gani está com a gente aqui no estúdio. Alan, o ministro da Fazenda afirmou que essa recomposição dos tributos vai render quase 29 bilhões de reais aos cofres do governo somente neste ano. Tem uma previsão de cerca de 6 bilhões de reais para o ano que vem. Quais são as consequências a partir dessa reoneração? O que a gente pode esperar? Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a nossa audiência. Para as contas públicas, não deixa de ser uma boa notícia. Agora, para o bolso do consumidor, é uma notícia bastante ruim. Por quê? Porque muita gente depende da gasolina para trabalhar, motoristas de aplicativo. Boa parte da logística das empresas também é feita ali com transportes, de menor porte e que utilizam gasolina. Serviços também de moto, de entrega também utilizam gasolina. Então, tudo isso gera um encarecimento da produção. Você tem o efeito direto, quando você vai abastecer o carro, por exemplo, e também tem esses efeitos indiretos que acabam se disseminando ao longo da cadeia produtiva. Então, a gente vai ter aí um impacto inflacionário, uma alta de preços, Daniel. Agora, Alan, quando o ministro Haddad disse que a Petrobras pode mexer um pouco, colaborar mesmo com a volta do reajuste dos impostos, que teria um colchão para isso, uma margem de valores, essa pode ser uma saída? Pode acontecer essa contribuição por parte da estatal? Legal, Adriana. Pode sim. Por quê? Porque o preço do petróleo, ele recuou no mercado internacional. Como a Petrobras, ela segue uma política de equiparação de preços ao mercado internacional, agora é possível reduzir o preço. Isso porque, internamente, a gasolina está, em média, 8% mais cara do que o mercado internacional. Mas veja, mesmo repassando essa diminuição do preço no mercado internacional, não seria suficiente. Por quê? Porque o aumento dos impostos vai ser ainda maior. Então, eu vou ter uma queda mais ou menos de 8%, mas, por outro lado, um aumento aí em torno de 14%. No final das contas, ainda vai encarecer a gasolina. Poderia encarecer ainda mais, se não tivesse essa saída aí da Petrobras. Mas o efeito líquido, Adriana, é um aumento de preço e eu estimo mais ou menos 70 centavos lá na ponta. A reoneração dos combustíveis em destaque com o Alan Gani, o nosso comentarista. E agora seguimos com as perguntas de Diogo Schelp primeiro. Alan, bom dia. Alan, essa questão da desoneração dos combustíveis, foi o mais recente capítulo de uma disputa interna no PT que opõe, de um lado, o ministro Fernando Haddad, que quer, inclusive, reduzir o rombo nas contas públicas até zerar o déficit até o ano que vem, e, de outro lado, uma ala do PT que acha que, num cenário de possível recessão econômica, juros altos, não há de se falar em redução do déficit. Como você vê essa disputa e qual é o lado que está certo? Bom dia, Schelp. É importantíssimo a responsabilidade fiscal. Sem responsabilidade fiscal neste país, não é possível haver crescimento econômico. Isso porque, quando há um cenário de gasto público elevado, de não responsabilidade fiscal, as forças ali do mercado acabam reagindo, porque vê que o Brasil está mais arriscado. Significa, na prática, que o mercado de juros vai lá para cima, as taxas de juros sobem. E o governo, ele não consegue controlar a taxa de juros na mão de ferro do Estado. A taxa de juros ali é um preço praticado pelo mercado, como qualquer outro preço. E os juros para cima penalizam a atividade econômica. Não só os juros, O dólar também costuma subir num cenário de maior irresponsabilidade fiscal. Então, nesse sentido, ter esta responsabilidade fiscal que o ministro Fernando Haddad vem pontuando bastante, é muito bem-vindo, isso é bastante importante. Agora, não adianta ele apenas defender a responsabilidade fiscal do lado da arrecadação.
do aumento de impostos, porque também o aumento de impostos penaliza a atividade econômica, penaliza o crescimento econômico. O que eu sinto falta nessa discussão é da busca dessa austeridade fiscal, do controle dos gastos públicos, Schelp, mas também do lado do gasto. Quais despesas o governo ele vai cortar? Isso que está faltando nessa discussão, né? Veja, a PEC de transição, ela previu aí algo em torno de 200 bilhões de reais. Quer dizer, eles não pensaram nessa possibilidade dos combustíveis? E agora, né, talvez se eles tivessem feito uma PEC de transição menos ousada, talvez agora não precisaria aumentar os impostos sobre os combustíveis, né? Por quê? Porque o governo teria um déficit menor. Agora, Cristiano Vilela. Alan Gani, bom dia. Diante de um cenário como esse, onde o governo se vê numa necessidade de fazer essa reoneração dos combustíveis e, ao mesmo tempo, diante da forte pressão do ponto de vista econômico, do ponto de vista político que um aumento de preços poderá ter, aparece uma ideia que é a questão de você mexer nos dividendos, colocar que a Petrobras ela passe a assumir um pouco o ônus desse valor. A Petrobras ela é aquela galinha que já está bem gordinha, né? Então você olha do lado e fala, poxa, a Petrobras ela pode ser a fonte dos recursos que serão necessários para isso. Como você vê isso nesse momento? Essa dualidade entre a Petrobras, empresa de economia mista, com ações em bolsa, milhares de acionistas e, de outro lado, o olhar do governo, por vezes, vendo a empresa como uma empresa de natureza pública. Legal, Vilela. Bom, a Petrobras pertence majoritariamente ao governo, né? O governo ele tem a maior parte das ações ordinárias do controle da Petrobras. A Petrobras também tem acionistas do setor privado. No ano passado, a Petrobras ela foi fundamental para melhorar as contas públicas, como você bem pontuou. Mas o cenário era diferente, Vilela. Por quê? Porque no ano passado, os preços do petróleo, eles estavam lá nas alturas por conta do conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços dispararam e as empresas de petróleo no mundo, não só a Petrobras, elas lucraram muito, né? E a Petrobras teve um lucro recorde mundial e uma distribuição de dividendos recordes também mundial. O que aconteceu? Como o governo ele é o maior acionista da Petrobras, ele recebeu bastante dividendos e isso ajudou nas contas públicas. Acontece que agora o cenário é diferente. O preço do petróleo ainda é alto, mas ele se estabilizou. Ali na casa de $75, ele não ultrapassou mais os $100, de tal maneira que a Petrobras, ela não é este ano aquela máquina de lucros, né, e de distribuição de dividendos que ela foi em 2022. Portanto, este efeito ele vai ser bastante pequeno para ajudar as contas públicas. Tem um outro ponto aí, que não se deve mexer na política de preços da Petrobras. Isso seria dar um tiro no pé. Por quê? Porque o outro lado, o investidor, ele vai reagir. Se começar a ter interferência de preço na Petrobras, algo do tipo, segurar o preço na marra, o investidor ele para de colocar dinheiro na Petrobras. Essa fórmula ela foi adotada em 2015, em 2014 e ela não deu certo. Quase levou a Petrobras à falência. A Petrobras ela começou a ficar ali com um valor de mercado bem pequenininho, né? Com dificuldade de captação de recursos, e aí o governo teria que pagar a conta do mesmo jeito. Então essa interferência na Petrobras, ela não seria bem-vinda. O que é bem diferente da situação que você colocou, né? A distribuição de dividendos. Mas isso o mercado de petróleo tem que ajudar.
Pois é, Alan, na esteira dessa sua resposta, como ficam os acionistas que não fazem parte do grupo prioritário? Talvez o governo federal, como você bem disse, é aquele que detém o maior percentual dos papéis da companhia, é o maior acionista da Petrobras. E os demais, talvez eles não fiquem satisfeitos com algumas ações que tendem a beneficiar esse grupo principal, né? O governo brasileiro. Essas mexidas do governo federal em relação à Petrobras, com a anuência do presidente da Petrobras, podem impactar no valor de mercado? A Petrobras pode perder valor de mercado nos próximos meses? Pode sim, Daniel. Por quê? Algo que muita gente, você bem pontuou isso, algo que muita gente esquece nas análises econômicas são os efeitos posteriores, as consequências. O mercado, ele vai reagir. Então, se eu começo a adotar medidas que vai prejudicar esse investidor minoritário, este investidor que não faz parte do grupo controlador, que é o governo, ele vai reagir, ele vai falar, bom, mas por que eu vou colocar dinheiro na Petrobras se a Petrobras ela está misturando os interesses econômicos com os interesses políticos? Ela não está agindo de maneira racional, buscando lucro. Bom, vou pegar aqui as minhas ações, eu vou vender e eu vou para um outro setor. Tem N setores aí na nossa economia para a gente investir e isso vai fazer com que o valor de mercado da empresa cai. E aí? A empresa passa a valer menos, né? Quem é que vai capitalizar essa empresa? Ela está com um valor de mercado menor. Então, no final das contas, a gente acaba pagando a conta do mesmo jeito, Daniel. As principais notícias da nossa economia, sempre com as análises de Alan Gani, todos os dias aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Alan. Bom dia a todos.